Irmão, para de sonhar com 1 milhão. Junta os seus primeiros R$ 10.000 primeiro. Eu sei que parece estranho você ouvir isso, mas fica aqui comigo porque eu vou te explicar o meu ponto aqui. A internet tá cheia de conteúdos sobre como chegar ao primeiro milhão, como investir, como multiplicar patrimônio. E eu entendo, é um papo legal. Mas, cara, a maioria de nós que tem menos de 20 anos ainda nem tem R$ 500 guardado. Então, antes de você falar de milhão, eu queria trocar uma ideia sobre o que, na minha visão, que é realmente o passo para poder mudar a vida. E para mim, esse passo é juntar os primeiros R$ 10.000. Deixa eu te dar um exemplo bem simples para você entender o que eu tô falando. Imagina que o seu celular cai e quebra a tela. Se você tem R$ 0 guardado, isso vira um grande problema para você. Você fica sem celular, pede dinheiro emprestado, parcela no cartão, fica estressado por semanas com uma coisa que custava R$ 300 para poder resolver. Agora imagina a mesma situação, mas você tem R$ 10.000 guardado. Você vai no técnico, paga e segue a sua vida. Nem lembra mais disso na semana seguinte. É a mesma situação, o resultado é completamente diferente. E é isso que eu quis dizer quando falei que R$ 10.000 mudam a vida. Não é que você vai ficar rico, é que os imprevistos param de ser crises e viram só pequenas dores de cabeça, realmente. E isso muda muito a sua cabeça, muito mais do que parece. Ah, mas eu moro com meus pais? Tudo bem, a grande maioria que realmente mora com os pais. Se algo der ruim, tem eles para resolver, né não? Porém, até quando você pretende ficar dependendo deles para resolver os seus próprios problemas? Até quando você vai ficar adiando o teu próprio sonho? Ou até quando você pretende morar com eles ainda? Pois é, entenda que por mais que não sejamos adultos, devemos aprender a ter responsabilidades desde cedo. E olha, fazer o primeiro milhão não é impossível. Mas como que você pretende fazer 1 milhão se não chegou nem nos 10.000 ainda? Afinal de contas, você chegar em R$ 10.000 é um marco muito forte e muito pesado. Porque não é pouca grana. Por mais que pareça ser fácil até chegar até esses 10.000, não é pouca grana. E isso pode acabar mudando um pouco a sua mentalidade sobre isso. E olha, eu não tenho nada contra com quem fala de milhão não, tá? Até porque esse também é um dos meus objetivos. O problema é que esse papo não faz muito sentido pra quem ainda tá no começo. Ou pra quem nem juntou R$ 10.000 ainda. Porque pensa comigo, se você não consegue guardar R$ 200 por mês hoje, juntar 1 milhão não vai ser diferente. O hábito é simplesmente o mesmo, só o número que muda. E se o hábito não está construído, mais dinheiro não vai resolver. Na verdade, às vezes até piora a sua situação, porque as tentações ficam maiores na mesma proporção que a grana. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluía, na verdade, nisso. Porque uma coisa que eu percebi é que a galera jovem cai muito numa armadilha que é o seguinte: o salário vai crescendo e o padrão de vida vai junto. Ganhou aumento, troca de celular. Fechou um freela mais pesado, gasta mais no fim de semana. E aí você olha pra trás e vê que ganhou mais do que antes, mas continuou sem dinheiro. E eu não tô falando isso pra te julgar não, tá? Porque eu mesmo já fiz isso. É natural você querer aproveitar quando a grana aparece. Só que o problema é que isso vira um ciclo que não tem fim. E tem mais uma coisa: os pequenos gastos do dia a dia somam muito mais do que a gente percebe. Delivery, aquela compra por impulso, que às vezes o seu cartão estava salvo no site e você queria comprar. Ou talvez aquela viagem que você fez. Cada um pode até parecer pequeno, mas juntando isso tudo em um mês, pode até te surpreender. É só tu fazer os cálculos. Eu já fiz uma vez. Só de comida deu R$ 400. E olha que era aqueles lanches que você paga tipo 20, 30, R$ 10 e assim vai, né? Então quando você pensa dessa forma, você passa a entender que o problema não é você chegar até 1 milhão, ou você pensar em querer chegar até 1 milhão. O problema é que você não fez nem o básico ainda. E o básico é os primeiros R$ 10.000. Mas então o que esses R$ 10.000 guardados te dão em prática realmente? Eles te dão tempo. Porque se você precisar sair de um emprego ruim, você não precisa aceitar a primeira coisa que vai aparecer por desespero. Você tem um fôlego para poder escolher melhor. Você tem um dinheiro que vai te proporcionar uma sobrevivência de pelo menos uns 5, 6 meses, dependendo de como que é o seu custo de vida. Além disso, ele vai te dar mais tranquilidade também. Pode parecer bobo, mas realmente faz uma diferença muito grande no seu dia a dia. E te dá uma opção. E ter opção muda tudo, cara. Porque quando você não tem reserva, você aceita qualquer situação porque realmente não tem saída. E com a reserva você passa a ter saída. E isso muda a sua posição em tudo. Não é a riqueza, é a estabilidade, de fato. E pra mim, estabilidade vale muito mais do que o sonho de ter milhão sem base nenhuma. E o principal de tudo aqui, sabedoria. Até porque se tu foi capaz de juntar 10.000, irmão, meu irmão, você pode muito mais, cara. Porque quando você faz os primeiros 10.000, os 20.000 fica fácil. Depois os 100.000 fica mais fácil ainda. Depois os 200.000, então vai subindo, entendeu? E é isso que você precisa fazer primeiro. Foca nos seus primeiros R$ 10.000 e depois você pensa no milhão. Mas beleza, como é que eu vou fazer isso em prática? A forma que eu enxergo é muito simples. O primeiro pagamento do mês, antes de você gastar qualquer coisa, separa um valor fixo. Não precisa ser muita coisa, pode ser 200, pode ser 300, depende da sua realidade. O que importa não é o valor, é a consistência, seja 10, 20, 30 ou até os 300 no mês. Porém, o importante é você começar e guardar e investir uma parte. E cara, para de tentar impressionar. Eu sei que parece clichê, mas a maior parte do dinheiro que a gente gasta jovem vai pra aparência, roupa, tênis, restaurante, vai pra viagem, pra poder passar às vezes uma imagem que no fundo não condiz com a realidade financeira que a gente tem. E não tem nada de errado em querer essas coisas. Porém, a gente tem que ter cuidado sobre o motivo de estarmos comprando aquilo ali. Até porque, eu, por exemplo, compro roupa justamente porque a roupa que eu visto acaba gerando valor pra fechar mais serviços pro meu negócio. Então isso acaba trazendo um retorno muito bom pra mim. Porém, o grande ponto é o seguinte: eu não quero que você deixe de aproveitar.
deixe de viajar, comprar as coisas, etc. Eu, se fosse você, eu começava a ter pelo menos uma grana guardada. Eu começasse a pensar um pouco mais antes de realmente gastar o dinheiro. O que sobrar, mesmo que seja pouco, tu vai usar. Porque lá na frente, esse pouco vai se tornar muito. E aí sim você vai poder aproveitar muito mais. Então é isso aí que eu quis dizer, cara. Para de sonhar com 1 milhão por enquanto. Foca nos primeiros 10 mil. Porque esse número, pra quem ainda não tem nada guardado, muda mais vida do que qualquer outro. E se você tem menos de 20 anos assistindo isso agora, você tá na melhor posição possível para construir esse hábito cedo. Porque a maioria das pessoas vai aprender isso mais tarde, com muito mais responsabilidade em cima. E você tá aprendendo agora, então isso conta muito. Irmão, deixa esse like aí se fez sentido pra você. Comenta inclusive o teu ponto de vista, até porque ele vale muito. E se inscreve nesse canal, porque eu vou continuar trazendo muito mais esse tipo de conversa por aqui. Valeu e até o próximo.